Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Mais uma aula de ciências e, como eu já tinha te falado na aula passada, né, a nossa aula de hoje é sobre a terceira lei de Newton, tá? Então, retomando aqui, na aula passada a gente já conheceu a primeira lei, né, que é a lei da inércia. Nós já conhecemos a segunda lei de Newton, na qual então ele explicou essa relação entre força, massa, né, dos corpos e a aceleração, tá? E agora então a gente vai conhecer a terceira lei de Newton, mas antes vamos começar praticando um pouquinho aquilo que a gente já aprendeu na aula passada, né? Então abre aí o seu material, volta nas explicações, tá? E vai responder essa questão aqui. O que a primeira questão da aula de hoje diz? Como que a física explica a situação abaixo? Qual é a lei da física, né, que explica essa situação? Então, qual é a situação da imagem? Um veículo, né, trafegando lá e temos não sei se é uma TV, um forno em cima, né, mas tem alguma coisa, algum objeto em cima desse carro. O carro precisou frear bruscamente e olha só o que aconteceu com esse objeto que estava lá em cima. Acabou sendo arremessado para frente. Como que a física explica isso? Qual é a lei que a gente já viu que explica essa situação e por que isso aqui acontece? Então, tenta explicar aí, anota aí no seu material e eu já volto para a gente fazer essa correção. Então, o objeto, né, acabou sendo projetado, arremessado para frente. A lei que explica, né, esse acontecimento é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. E por que a gente viu, né, que isso acontece? Porque todo corpo que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, no caso aqui, o carro estava em movimento, né, esse objeto em cima também estava, e aí, né, com uma freada brusca, né, por exemplo, a tendência é que esse movimento continue. Por isso que o objeto acabou sendo arremessado para frente, certo? E aí, lembrando que, né, a gente viu também na aula passada a respeito do cinto de segurança, né, que ele se enquadra também nesse princípio da inércia, né? Imagina a pessoa dentro do carro, sem cinto, né, com uma freada, ela é projetada para frente do veículo. Muitas vezes a pessoa morre por estar sem cinto, porque bate com a cabeça no vidro, acaba sendo ejetada para fora do veículo, né? Então é importantíssimo usar o cinto de segurança para impedir que isso aqui aconteça, né? Que a física esteja agindo sobre o seu corpo. E mais uma questão aqui
também envolvendo as leis que a gente já conheceu. Essa diz o seguinte: observe a imagem abaixo e relacione com a segunda lei de Newton, a lei que é chamada, né, princípio fundamental da dinâmica. Então, olha para a imagem, né? A gente tem duas situações diferentes aqui. Então, faz uma ligação e volta lá na anotação sobre a segunda lei de Newton e faz uma relação entre o que está acontecendo nessa imagem, nessas situações, com o que diz a segunda lei de Newton. Vamos lá? O que a gente percebe então nessas imagens? Na primeira situação, a gente consegue ver que tem duas caixas, né, dois caixotes, e só pelo ângulo que está o corpo do rapaz aqui, a gente já consegue ver que ele está tendo um esforço muito maior, né, para poder empurrar esses objetos. Na segunda imagem, ó, pela postura dele, a gente já vê que está mais tranquilo para empurrar. E a gente percebe que só tem um caixote, ou seja, né, a massa desse objeto é menor do que esse. Consequentemente, esse aqui tem muito mais aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração, tá? Quanto maior a massa, menor a aceleração desse objeto. Por isso que a pessoa tem que colocar uma força muito maior aqui para poder quebrar essa resistência, para poder tirar esse objeto da inércia, tá? Então, enquanto a primeira lei fala para nós, né, que todo objeto parado tende a permanecer parado, todo objeto em movimento tende a permanecer em movimento, a segunda lei, o Isaac Newton, ele já percebeu, né, que além de forças, a questão, né, da massa também importava, que quanto mais massa um objeto, um corpo tem, menor vai ser a sua aceleração. Então, vai ser preciso uma força muito maior para poder tirá-lo da inércia, tá? Então, era isso, né, que era para você perceber aí nessa imagem, tá? Lembra sempre, né, de um caminhão vazio e um caminhão carregado. O caminhão carregado tem muito mais dificuldade, por exemplo, para subir a serra, né? Porque a massa dele é maior, então ele tem menos aceleração, tá? Isso é explicado pela segunda lei de Newton. Então aqui, né, como eu acabei de explicar, né, tem a ver com a massa, quanto maior a massa, menor a aceleração. E aí, continuando ainda sobre a segunda lei de Newton, cada vez que a gente fala em segunda lei de Newton, tá? Vai pesquisar sobre ela, seja nos livros de ciências, seja uma busca aí na internet, vocês vão encontrar esta fórmula aqui, tá? Essa fórmula, ela é utilizada na segunda lei de Newton para calcular a força
sabendo, né, que para calcular, então, é preciso conhecer a massa e também a aceleração daquele objeto, tá? Então, é possível calcular a força resultante usando o princípio da dinâmica, né, a segunda lei de Newton, com essa fórmula. O que significa essa fórmula? Força resultante igual o m de massa vezes o azinho, que é a aceleração, tá? Quando a gente usa essa fórmula, né, quando é necessário, que não é o caso de vocês agora, mas quando a gente precisa utilizar essa fórmula, o valor, o cálculo que a gente encontra, né, o resultado que a gente encontra aqui, tá? Quais são as unidades de medida, né? Então, lá no Sistema Internacional de Unidades de Medida, força a gente já sabe, é sempre calculada em Newton, em homenagem ao Isaac Newton. A massa é em quilogramas. E a aceleração a gente já sabe também, porque em outras aulas passadas a gente já aprendeu a calcular a aceleração, né? Que é metros por segundo ao quadrado, tá? Então, essa fórmula é bem comum que você encontra aí juntamente, né, com o enunciado da segunda lei de Newton, tá? Nesse momento é mais a título de curiosidade, você não vai precisar calcular, usar ela, tá? Só por curiosidade mesmo. Mas e quanto à terceira lei de Newton? A gente já conheceu a primeira, a segunda, mas e quanto à terceira? A terceira lei de Newton, ela é conhecida como lei da ação e reação. O que ela diz? A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade e direção, mas em sentidos contrários. Na prática, com palavras mais simples, né? O que isso quer dizer? Para toda ação tem uma reação. Para tudo que você faz, existe uma consequência. E essa consequência, ela vem na mesma intensidade, na mesma direção, só que em sentidos contrários. Tá com dificuldade para entender ainda? Vamos conhecer alguns exemplos. Essa situação aqui, ó. Você já teve essa experiência de dar uma topada numa pedra? De estar distraído, andando, principalmente de chinelo de dedo, né? E bater o dedo numa pedra, por exemplo? Se você já teve essa experiência, claro que ela não foi boa, né? Mas ela é um exemplo da terceira lei de Newton, ação e reação. Por que dói o dedo? Por que até muitas vezes sangra? Você chutou a pedra. A mesma força que você colocou na pedra, a pedra colocou no seu dedão. Ela te chutou. Aí você pode falar, como assim a pedra me chutou? É exatamente isso. Você chutou a pedra, a força que você colocou sobre ela, ela te devolve, tá? Na mesma intensidade, na mesma direção, só que em sentido contrário, tá? Então, lei da ação e reação é justamente isso. Então, observando fenômenos parecidos com esse, né, o Isaac Newton, ele percebeu então que um determinado corpo, ele aplica uma força sobre um outro corpo. E que aquele corpo, né, que aplicou a força, ele vai receber uma reação com a mesma força, tá? A mesma intensidade de força e na mesma direção, só que no sentido contrário. Então, chutou a pedra, a mesma força que você chutou sem querer, a pedra te chuta também. Ela devolve a mesma força, na mesma direção, né? Na mesma intensidade, por isso que dói, só que em sentido contrário, tá? Então, é por isso, né, que é chamada lei da ação e reação. Uma das forças aplicadas é chamada força de ação e a outra força recebida é a reação. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Caminhando, quando a gente está andando simplesmente, também envolve a terceira lei de Newton. Por quê? Quando você pisa, a força que você aplica sobre o solo é a mesma força que o solo aplica sobre o seu pé, fazendo com que você se desloque. Vamos imaginar um exemplo aqui de um exercício físico, uma flexão na parede. Quando a pessoa vai fazer a flexão na parede, se ela está fazendo uma força de 5 newton, a força que a parede está devolvendo para essa pessoa é a mesma, 5 newton. Então, perceba que a força é a mesma, a direção é a mesma, só que o sentido, né, é oposto. A pessoa está empurrando para um lado, a parede está empurrando a pessoa para o outro.
Um foguete, quando ele sobe, né? O foguete, para ele subir, tem uma combustão, uma explosão, tem um combustível lá no interior, né? Reações químicas, materiais altamente explosivos, tá? Essa combustão, essa queima, gera uma força que faz com que o foguete suba. Consequentemente, tá? Essa é a ação. Consequentemente, gera uma poeira, uma fumaça, uma explosão de combustível que desce com essa força. Então, a mesma força que o foguete sobe, que é a ação, essa fumaça, essa queima desse combustível, né? Ela desce. Então, são forças iguais, mesma intensidade, só que em sentido contrário, né? Um tá indo para cima, o foguete, e essa combustão para baixo, que é esse fogo, esse combustível sendo queimado. Um exercício sobre essa lei que a gente acabou de ver. Então, olha só, numa cobrança de falta lá numa partida de futebol, o zagueiro, tentando defender lá a falta, ele acabou levando uma bolada no rosto, como a gente vê nessa foto, um registro, né, espetacular do futebol. Olha só a bolada. Letra A. O que é para você responder aí? Qual é a lei da física que explica a força dessa bolada no rosto do zagueiro? E letra B. Sobre essa força que chega, né, da bola no rosto dele, o que se pode dizer sobre ela? Ela aumentou, ela diminuiu, ela é igual? E aí? A bolada, né, a gente consegue perceber ali que na imagem, no registro, né, pegou bem o momento em que a bola chega com força no rosto, né, dele. Então, essa bolada, qual é a lei da física que explica essa situação? A terceira lei de Newton, né? Por que terceira lei de Newton? Lei da ação e reação. Então, quando o jogador que bateu a falta, né, colocou força sobre essa bola, a mesma força que ele colocou sobre a bola acabou chegando no rosto do zagueiro, tá? Claro que não foi por querer, mas é importante ter isso claro, tá? Que a força, ela chega com a mesma intensidade, com a mesma direção. A única coisa é que é em sentidos contrários, sempre, tá? Se você joga uma bola na parede, a mesma força que você joga a bola, essa bola volta para você com a mesma força, com a mesma intensidade, né? Só que no sentido contrário. Você está jogando para ela, ela está jogando para você, ok? E temos aqui um quiz. Olha só nessas imagens, tá? Então temos aqui ilustrações. Qual dessas ilustrações
que exemplifica a terceira lei de Newton, tá? Então, olha bem, na primeira situação, na situação A, a gente tem aqui, né, uma pessoa no veículo sendo projetada para frente. Na letra B, nós temos uma pessoa caindo aqui do cavalo. Na letra C, nós temos uma fórmula da física, tá? Força igual massa vezes aceleração. E na letra D, nós temos aqui, né, um tipo de luta, né, um boxe, parece ser, né, que o atleta, né, está levando um soco na sua face. Qual dessas imagens é um exemplo, né, pode ser considerado um exemplo da terceira lei de Newton? E aí? Essa tá fácil, não tá? É a letra D, né? Por quê? Primeira e segunda opções representam a primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? Na qual todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, por isso que os corpos estão sendo projetados, né? Arremessados para frente. Na letra C, a gente tem uma fórmula que é aquela fórmula da segunda lei de Newton, né? Que envolve aceleração, envolve massa, tá? Então, aqui, né, a letra D era o único exemplo, era a única situação que exemplificava a terceira lei de Newton, lei de ação e reação. Para toda ação, existe uma reação com a mesma força, né, de mesma intensidade, mesma direção, mas em sentidos opostos. E aí, vamos fazendo o fechamento, olha só. Então, a primeira lei de Newton, para fechar, a lei da inércia, né? Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Todo corpo em repouso, ele tende a ficar ali em repouso. Ele só vai sair dessa inércia se uma força atuar sobre ele. Um corpo em movimento só vai parar se uma força atuar sobre ele, tá? Então, aqui um exemplo, ó. A pessoa lá andando de skate, né? O skate acaba batendo numa pedra. Então, ele estava em movimento, ele tende a continuar em movimento, a pedra travou, né? O corpo acabou sendo arremessado para frente. Segunda lei de Newton, fechando aqui, é o princípio fundamental da dinâmica. Foi quando Newton percebeu que existia uma relação entre a massa e a aceleração dos corpos. Então, quanto maior a massa, menor a aceleração, tá? Pensa nos caminhões, né? Quando estão viajando, um caminhão carregado fica pesado, então ele tem menor aceleração, tá? E a terceira lei de Newton, então, a lei da ação e reação, tá? É aquela lei que a gente viu que a reação, a resposta, ela vem na mesma intensidade,
só que em sentidos opostos. Então, ao caminhar, ao levar uma bolada, né, fazer flexão, chutar a bola, tá? São todas situações, né, que exemplificam isso. Então, mais uma aula terminando aqui, estamos na reta final, tá? Lembre-se de se manter atento, né? Fazer aí responder as chamadas, fazer as atividades. Falta muito pouco, tá? Aguenta aí mais um pouquinho. De novo, agradeço a sua atenção e até a nossa próxima aula.